Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, e vamos fazer a leitura do texto do verso 30 até o verso 53. Atos 7, 30 a 53. Eu vou ler na revista Almeida Atualizada. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado. E aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-lo. Disse-lhe o Senhor: Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. E este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos-las transmitir. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram, e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas: Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos? E acaso não levantaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Refã, figuras que fizestes para adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinar aquele que disse a Moisés, que o fizeste segundo o modelo que tinha visto. O qual também nossos pais com Josué, tendo recebido, levaram, quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles, até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta? O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas as coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não guardastes. Vamos orar. Querido Pai, nesta noite nós nos entregamos a Ti. Nós reconhecemos que não somos nada. Senhor, nós somos pecadores.
Carecemos da tua misericórdia, da tua majestade, do teu senhorio. Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós temos livre acesso a Deus Pai, por intermédio de Jesus Cristo, Filho de Deus. Pai, muito obrigado, porque nós estamos aqui não por nós mesmos, mas nós estamos aqui para reverenciá-lo. Estamos aqui para olhar a tua pessoa maravilhosa e termos Cristo como centro de todas as coisas. Seja o centro dessa reunião. Pai, seja o centro desta pregação. Senhor, nós queremos enaltecer a tua pessoa, pois santo tu és. Pai, não permita que os nossos corações sejam voltados às coisas deste mundo. Que o nosso coração seja voltado ao nosso Senhor. O nosso Senhor é aquele quem tem dado tudo a nós. Amém. Se nós somos bem-aventurados, é porque nós temos um Deus poderoso, um Deus que não esquece dos seus. Se faça presente, Senhor, nessa reunião. Nós queremos te louvar. Engrandecido tu és, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Queridos irmãos, nesta noite e neste final de semana, nós daremos continuidade à nossa série de estudos do livro de Atos dos Apóstolos, a série que nós estamos estudando, mas também daremos continuidade à defesa de Estevão perante o Sinédrio Judaico. Como é sabido de todos, Estevão está perante o Sinédrio Judaico, a alta cúpula da alta sociedade, o Tribunal de Contas ali de Jerusalém, pois ele, de maneira injusta, colocaram crimes que ele não havia cometido. A blasfêmia contra Deus, a blasfêmia contra Moisés, Jesus, a quem era o centro da pregação de Estevão, que iria destruir o templo e os costumes da lei de Moisés. Ali foi contratado falsas testemunhas, nós vimos, para imputar estes crimes a Estevão, crimes injustos que ele não havia cometido. Então Estevão está ali perante o Sinédrio Judaico, falando, elaborando, apresentando a sua defesa para o Sinédrio, para mostrar que de fato ele não havia cometido aqueles crimes que colocaram na sua conta. E a defesa de Estevão tem como seu principal objetivo mostrar para aqueles judeus incrédulos, descrentes, que por mais que havia o templo ali de Jerusalém, Deus não estava confinado a um lugar, a um espaço e a uma geografia. Porque Deus, Ele é o Senhor e Ele é o Deus Criador de todo o universo. Amém. Em outras palavras, Estevão está dizendo que pensamentos como esse de confinar Deus a um lugar e a um espaço e a uma geografia não são pensamentos que condizem com a natureza de Deus, porque Ele é onipresente, Ele está em todo lugar e a todo tempo. E também Estevão consiste na sua defesa em apresentar que ao longo de toda a história, Deus sempre levantou homens e eles, judeus, sempre negaram os homens que Deus levantava. Então era isso que consistia a defesa de Estevão. E talvez eu precise fazer uma pergunta para cada um de nós essa noite. Será que durante a nossa vida cristã, nós também já confinamos Deus a um espaço, a um lugar, a uma geografia, a uma igreja ou a um ministério? Como se Deus somente estivesse presente ali e não estivesse presente em outros lugares. Como se Deus só falasse ali e Ele não falasse a outros lugares também. Pensamentos como esse, Estevão mostra aos judeus do Sinédrio e a nós nos dias atuais, que são pensamentos que não condizem com as Escrituras. Amém. Então Estevão está ali perante o Sinédrio judaico, apresentando os fatos para aqueles judeus que não criam em Jesus e rejeitaram todos os homens que Deus levantou.
Então nós vemos aqui que Estevão está perante o Sinédrio judaico, elaborando a sua defesa. E na defesa de Estevão ele inicia, nós vimos, falando dos patriarcas, de Abraão, de Isaque, de Jacó. E como Deus abençoou e fez uma aliança com Abraão na terra prometida? Não. No templo? Não. Em Jerusalém? Não. Ele fez uma aliança com Abraão lá na Mesopotâmia, fora de um lugar suposto que seria santo ou de Deus. Então Estevão está mostrando isso, que Deus já tinha feito uma aliança ali com Abraão muito antes de promessa de terra de Canaã, muito antes de construção de templo, que Deus sempre esteve presente com o seu povo. Então ele continua, o irmão Sérgio nos ajudou, trazendo aqui a figura de José, de que Deus também foi ali, supriu José e sua família e os hebreus na terra prometida? Também não. No templo? Também não. Mas aonde? No Egito. Deus foi com eles no Egito e Deus ainda levantou José para ser o quê? Governador do Egito. Então Deus já estava atuando, Deus ele atua em todos os lugares, a todo tempo e quando ele quer, porque ele é Deus. Isso é um fato glorioso e que eu e você não podemos pensar diferente disso. Então, semana passada o irmão Alisson nos ajudou com a primeira parte da história de Moisés. Então nós vimos algo a respeito de Moisés. Moisés foi um homem educado por toda a ciência ali do Egito. Era um homem culto, era um homem que tinha bastante conhecimento de muitas matérias. Ele era poderoso em palavras, ele era poderoso em obras. E nós vimos que aos 40 anos, quando Moisés tinha 40 anos, ele teve uma ideia. Isso foi nos apresentado semana passada. E qual foi a ideia que Moisés teve? A ideia foi visitar os seus irmãos, os hebreus. No caminho, o que aconteceu? Ele encontrou 2 homens e um homem sendo injustiçado, um egípcio e um hebreu. Ali, o egípcio estava cometendo uma injustiça com o hebreu. E o que aconteceu? Moisés queria de fato ser o libertador, mas não no seu tempo. Então ele foi até ali e acabou sendo o quê? Assassino, sendo homicida. Ele matou um egípcio. Então, decorrendo a história, nós vemos que novamente Moisés se depara com mais uma situação de uma discussão, de uma briga entre 2 homens. E esses 2 homens, quando Moisés se aproxima também para apaziguar, para mostrar ali, talvez, uma posição de alguém que iria libertar realmente os hebreus da terra do Egito, o que acontece? Esses homens não reconhecem mais a autoridade de Moisés. Esses homens não reconhecem Moisés e ainda voltam, ainda indagando Moisés, o colocando contra a parede, dizendo: porventura, quem foi que deu autoridade para você, para ser juiz ou libertador para nós? Quem foi que levantou você como autoridade? Quem você pensa que você é, Moisés? Por acaso você quer nos matar como você fez com aquele egípcio? Então Moisés, vendo isso, vendo que já não tinha mais autoridade àquela altura do tempo, nós vimos que ele vai para bem longe. Ele vai para Midian, uma terra bem distante. Só que nós aprendemos uma grande lição com essa história na semana passada e eu quero trazer de novo essa lição, essa aplicação que nos foi trazida. E a aplicação é a seguinte: de fato Moisés ele era o libertador, mas naquele momento, naquele tempo, não era para ele agir. Não era o tempo de Deus, era o tempo dele, mas não era o tempo de Deus. Não era o modo que Cristo, que Deus gostaria que ele agisse, mas ele agiu. Ele seguiu o propósito do seu coração, mas não seguiu o propósito do coração de Deus. E o que aconteceu? O que aconteceu foi que, quando nós temos percepções erradas acerca do tempo, do modo e do propósito de Deus, as pessoas não entendem como não entenderam acerca de Moisés. Outra coisa,
quando nós agimos por nós mesmos, no nosso tempo, no nosso modo e no nosso propósito, nós infelizmente às vezes podemos até matar alguns de nossos irmãos, como Moisés foi homicida. Então, são essas lições que nós precisamos tirar dessa história. E Moisés precisou passar pela fase do tempo. E quanto foi esse tempo que Moisés precisou passar? Nós iniciamos lendo o verso 30, e aqui diz, no verso 30, então que o vento tirou a página. Decorridos 40 anos. Ou seja, o tempo de Deus a Moisés foi 40 anos. Moisés precisou passar pelo teste de tempo de 40 anos. Eu e você conseguimos passar pelo tempo de Deus? Às vezes passa um dia, a gente já deixa de orar, né? Às vezes passa 2 dias, uma semana, a gente já nem está crendo mais em Deus. A gente nem ora mais. A gente já fica ansioso. Moisés precisou esperar 40 anos. Daquele episódio onde ele mata uma pessoa, até agora, quando Deus o levanta, de fato agora, para ser o libertador, não no seu tempo, mas no tempo de Deus, passou-se 40 anos. Então Deus aparece, todos nós conhecemos a história, numa sarça ardente ali no deserto do Sinai. Deus encaminha Moisés em direção ao Egito para libertar o povo hebreu. Então ele vai de encontro, de fato, para libertar. Outrora perguntaram, quem que foi que levantou você como autoridade e juiz entre nós? Agora, de fato, Deus o levantou autoridade e juiz. Levantou ele como o libertador para tirar o povo escravizado. Então Estevão está apresentando lá no Sinédrio toda essa história para aqueles judeus incrédulos. Então vamos ler o verso 31 até o 35. Diz o seguinte: Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-lo. Disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo, quem te constituiu autoridade e juiz, a este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. 36 também. Esse os tirou fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Então Estevão está perante o Sinédrio, ele conta toda a história dos patriarcas, José, Moisés, apresenta toda a história para eles. Então ele fala, olha, Moisés foi até o Egito tirar vocês. Então nesses versos nós vamos ver o que Moisés fez ali no Egito e qual foi a reação do povo judeu. É isso que Estevão está querendo apresentar para eles. Então Estevão está no Sinédrio dizendo o seguinte, ó, Moisés foi lá no Egito, tirou vocês do Egito, vocês viram grandes sinais, vocês viram prodígios, vocês viram o Mar Vermelho se abrir, vocês viram ali no deserto coluna de nuvem, coluna de fogo, e mesmo assim vocês tiveram a coragem de negar Moisés? É isso que Estevão está apresentando ali no Sinédrio. Vocês tiveram coragem de negar Moisés? Ao ver tantas coisas, vocês foram capazes de negar Moisés? Mas não somente isso, vocês também negaram a mensagem que Moisés trazia. Porque se você continuar no texto aqui, Moisés fala o seguinte, virá um outro profeta semelhante a mim. Quem é esse semelhante a Moisés? Qual Estevão ali está contando no Sinédrio e qual Moisés se referia? Quem é esse homem? Este homem é Jesus. Quem que era o centro da pregação de Estevão? Jesus. Então Moisés estava falando, vai vir um profeta semelhante a mim. E Estevão está dizendo, olha, vocês negaram Jesus, a qual eu prego. Moisés já tinha dito lá atrás, no deserto, que viria. Então vocês têm a coragem de dizer que eu estou blasfemando contra Deus e contra Moisés? Quem blasfemou a vida toda, o tempo todo, foram vocês. Eu estou aqui mostrando o que Moisés fez, o que ele pregou, o que ele falou. Quem negligenciou a pregação de Moisés não foi eu, foi vocês.
E então, nós vemos aqui que Estevão está mostrando os fatos da história àqueles judeus, de que eles negaram também aquilo que Moisés havia pregado. Então, qual é a semelhança de Moisés com Jesus? Qual é a semelhança? Nós vimos, Moisés, naquela época, naquele período do Antigo Testamento, era o intermediador entre Deus e os homens. Ele trazia a revelação de Deus e passava para os homens naquele período de Antigo Testamento. Então nós vemos Jesus já no novo, na nova aliança, sendo hoje o único, e eu repito, o único intermediador entre Deus e os homens. Então, se você tem acesso a Deus Pai, somente por Jesus, amém, somente pelo Filho. Ninguém, nenhuma outra pessoa vai intermediar, não tem este caminho, este livre acesso, senão Jesus Cristo. Amém. Então, Estevão está apresentando isso, os fatos ali no Sinédrio Judaico. Então, depois de apresentar esses fatos, nós veremos no verso 31 a 35. Nós lemos, agora a gente vai ver no verso 38 a 41. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as suas obras das suas mãos. O que Estevão está apresentando para eles agora? Estevão apresentou que veio os patriarcas, José, Moisés, o que Moisés fez, tirou, eles negaram Moisés, negaram a mensagem de Moisés. Agora Estevão está apresentando no Sinédrio Judaico qual foi a atitude dos judeus, dos pais, dos antepassados, frente à liderança de Moisés, longo a jornada do deserto, de 40 anos. Então, qual foi a atitude deste povo judeu? Estevão está mostrando a atitude deles. Já que então vocês estão colocando na minha culpa a blasfêmia contra Deus, contra Moisés, o templo, a lei de Moisés, eu preciso lembrar para vocês qual foi a atitude de vocês ali no deserto, sobre a liderança de Moisés. Então, qual foi a atitude deles? Primeiro, a atitude que este povo teve frente a Moisés foi voltar o coração deles ao Egito. Deus tirou eles com mão forte do Egito, desbancando o panteão de deuses ali, as divindades do Egito. Nós vimos que Moisés ali, Deus por intermédio de Moisés fez sinais, prodígios, mas o coração deles estava ainda voltado ao Egito. Ou seja, eles viram tantas coisas, mas ainda estavam com saudade do Egito. Deus tira eles do Egito, mas eles não saem do Egito. Então Estevão está dizendo, vocês ainda murmuraram, vocês foram murmurentos, vocês foram ranzinzas no deserto, vocês estavam presos no Egito, escravizados, e vocês ficavam lembrando da comida que vocês comiam lá no Egito, lembrando do leite, do pão. Puxa, o fermento lá do Egito era tão melhor do que o daqui do deserto. Puxa, mas eu era escravo realmente ali no Egito, mas, puxa, eu tenho que ficar todo dia comendo esse pão que cai do céu, esse maná, eu não aguento mais comer esse pão. Pensa num povo que murmurava por tudo, nada estava bom. Tinha visto tantas coisas, mas mesmo assim murmurava. É praticamente isso que Estevão está dizendo para aquele povo. Vocês murmuraram, vocês foram contra aquilo que Moisés pregava. Mas não para por aí. Quando a gente acha que esse povo piorou, já chegou no limite, eles conseguem piorar ainda mais. E o que eles fizeram? Aqui o texto diz. Eles tiveram a coragem de virar para Arão e falar, olha, faça outros deuses aí pra gente, porque esse Moisés aí não dá não, esse Moisés aí, esse camarada vai dar 40 dias, ele sumiu,
Nós não sabemos onde ele está. Será que ele morreu, Moisés? Então faz outros deuses aí para a gente poder adorar. E aí, nós sabemos a história. O povo faz um bezerro de ouro, adora, canta, pula em volta do bezerro ali. Rolou, infelizmente, ali muitas coisas piores, porque eles foram idólatras, achando que estavam adorando Deus, mas estavam adorando a deuses, a ídolos. E aí, agora nós veremos no verso 41 e 42 qual foi a consequência deste pecado. Então, no verso 41, nós já lemos, então 42 e 43. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Qual profeta é esse aqui que Estevão está citando ali no Sinédrio Judaico para aqueles judeus? Aqui é o profeta Amós. Ele está citando o profeta Amós. Se você abrir sua Bíblia em Amós 5, 25 a 27, você vai ver esse trecho e ainda com um pouquinho mais de detalhe. Mas então ele continua dizendo: Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifício no deserto, pelo espaço de 40 anos? E acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Refã, figuras que fizestes para adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. Então, qual foi a consequência daquele povo no deserto? Se nós olharmos o livro de Romanos, ali nós vemos o apóstolo Paulo falando que Deus nos entrega ao desejo dos nossos corações. Este povo foi entregue ao desejo do coração deles. Já que vocês queriam ser idólatras, então beleza. E eles passaram a idolatrar outros deuses. Passaram a idolatrar as estrelas, passaram a idolatrar o deus Refã, que também era uma divindade estrelar. Eles passaram a adorar a Moloque, que aqui é citado, e Moloque era uma divindade qual o seu culto consistia em sacrifício de crianças. Os pais matavam as crianças, as pessoas matavam as crianças que encontravam em troca de quê? Status, poder, dinheiro, privilégios na alta sociedade. Então, qual foi a consequência? Deus os entregou ao desejo do coração deles. Mas para por aí a consequência de Deus? Não. Qual é a outra consequência aqui? Cativeiro babilônico. Eles foram levados para a Babilônia. Nós sabemos que o reino do sul ali foi levado cativo à Babilônia por Nabucodonosor. Mas antes o reino do norte, os assírios, Sargão II, leva ali o reino do norte ali pelos assírios, que a capital ali era Samaria. Então nós vemos que um dos resultados por essa idolatria, por negligenciar ali, foi eles serem levados também cativos no cativeiro. Mas para por aqui? Não. Tem outra consequência e a pior de todas. Qual é a consequência? Deus se afastou do meio deles. Tenho a certeza que essa é a pior consequência. Deus se afastar do seu povo ou de cada um de nós. Você já imaginou Deus se afastar da sua vida? A Bíblia diz o seguinte, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus não é por você, então quem é por você? Já parou para pensar? Se Deus não for por você, quem é que vai ser por você? Então, a consequência do pecado foi essa. E aqui eu abro um parêntese importante. Todos os pecados nossos, meu, de cada um de nós, que nós cometemos, saiba que todo pecado há uma consequência. Todo pecado vai haver consequência, isso é uma certeza lógica e absoluta. Talvez você pense, mas não vai ser agora, mas acho que não vai ser, talvez daqui um mês, uma semana, 2 anos, 1 ano. Saiba, nada fica oculto para Deus. Deus traz tudo à tona. E eu e você vamos pagar por isso, como consequência. Assim como esse povo
judeu pagou pelos seus pecados. Então, nós continuamos aqui o texto, vendo, a Bíblia foi para o capítulo 12. Então, nós vemos aqui, continuando o texto, o verso 44. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinar aquele que disse a Moisés que o fizeste segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais com Josué, tendo recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. Então, aqui, para contextualizar, nós podemos ver que a defesa de Estevão, ela se inicia lá em Gênesis, passou por Êxodo, Levítico, Números, agora nós entramos em Josué e nós vamos parar até 2 Reis. Ou seja, Estevão precisou falar praticamente todo o Velho Testamento, todo o Antigo Testamento, para colocar na cabeça daqueles judeus incrédulos, descrentes, que Deus não estava confinado, limitado a um lugar, e também que eles sempre negavam os homens que Deus levantava. Isso não era diferente nos tempos atuais, o qual eles estavam negando Jesus a quem Estevão pregava. Então, olha a viagem que Estevão precisa fazer para pessoas teimosas, que não entendem a palavra de Deus, que não entendem a história. Então, aqui nós vemos Estevão agora citando Josué. Moisés saiu de cena, ele já falou de Moisés. Agora entra Josué. Então ele fala a respeito do tabernáculo do testemunho. O tabernáculo do testemunho, por que levava esse nome, tabernáculo do testemunho? Porque ali dentro do tabernáculo, sabemos que tinha alguns espaços até o Santo dos Santos, e no Santo dos Santos ali havia o quê? Havia a lei de Deus. A lei de Deus representava o testemunho da aliança de Deus com a nação de Israel. Por isso, tabernáculo do testemunho. E ali, aqui o texto nos fala que quando Josué veio, ele trouxe esse tabernáculo e todas as guerras que Josué passava, ele levava esse tabernáculo junto e esse tabernáculo ia à frente da batalha do exército, apontando o quê? Que o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, estava ali na batalha com aquele exército. Isso causava o quê? Medo, causava pavor às nações inimigas. E então, seguindo ainda a história, nós vemos mais à frente que Josué morre, nós vemos que nós entramos na era dos juízes, depois da era dos juízes, nós vemos o profeta Eli que aparece, depois nós vemos o profeta Samuel, e nesse inteirinho do profeta Eli e do profeta Samuel, o tabernáculo ele foi tomado pelos filisteus. E então aqui Estevão está citando Davi, o qual nós lemos. E o que tem a ver Davi com tudo isso? Tem a ver que o quê? Davi, quando ele assume, entra a era dos reis, passa Saul e chega em Davi, Davi foi o rei responsável por trazer de volta o tabernáculo à nação de Israel. Então agora o tabernáculo voltou à nação de Israel com Davi. E Davi, certo dia, no seu palácio, teve um pensamento. Eu estou aqui nesse palácio, cheio de ouro, cheio de mármore, como do melhor, tenho servos para tudo, não faço nada. Não é justo que Deus fique habitando numa tenda do lado de fora. Uma tenda itinerante que fica indo para lá e para cá. Não é justo. Enquanto eu estou nessa mordomia, Deus habitar numa tenda lá fora? Eu vou fazer o seguinte, eu vou construir uma casa para Deus. Foi o pensamento de Davi. Mas as Escrituras nos mostram que entra em cena o profeta Natã. O profeta Natã vem até Davi e diz o seguinte: Davi, você não vai construir uma casa para Deus. Você não vai poder construir uma casa para Deus porque você é um homem de guerra. Você é um homem de batalha. As suas mãos estão sujas de sangue. Você não pode construir uma casa para Deus. Quem vai construir, quem vai edificar uma casa para Deus será seu filho, Salomão.
E aqui eu quero que você entenda o contraste. Davi era um homem de guerra, de batalha, de sangue nas mãos. Salomão, o nome Salomão vem da raiz do hebraico shalom. Shalom significa o quê? Paz. Contraste. Guerra, sangue, o outro paz. Então quem é que constrói uma casa, quem é que edifica uma casa para Deus? Aquele que promove a paz. Não aquele que promove guerra, discussões, problemas. É aquele que traz a paz. Então, Salomão ali construiu o templo. Então, qual era, para nós entendermos aqui, Estevão estava se defendendo do quê? Blasfêmia contra Deus, ele já havia explicado. Blasfêmia contra Moisés, ele também já explicou. Qual era a terceira acusação? O templo. Então ele traz agora o pai da criança. Quem construiu o templo? Salomão. Então ele apresenta agora algo a respeito do templo de Salomão. Então vamos ler o verso 47. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Parênteses aqui, qual é o profeta que Estevão está citando aqui? Isaías 66, de 1 a 2. Se você abrir Isaías 66, de 1 a 2, você vai encontrar esse texto também. Ele está citando profetas maiores ali, profetas menores, para aquele povo poder entender. Então, ele continua: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Então, o que Estevão está querendo dizer aqui para aquele sinédrio, para aqueles judeus? Olha, vocês têm tanto apego com esse templo? Por acaso Deus habita em casa feita por mãos humanas? Isso não sou eu que estou dizendo, foi o profeta Isaías que tinha falado, outro profeta que vocês negligenciaram. Ou seja, todos os homens que Deus levanta, vocês rejeitam. Isaías já tinha dito, Deus não habita ali. Em outras palavras, Estevão está dizendo o seguinte para eles: vocês nunca entenderam o real significado do templo. Vocês não entendem o significado do templo. O templo aponta para algo maior, para algo grandioso. Vocês não conseguem compreender o que representa o templo. O templo, na verdade, somos nós, é o coração de vocês. Deus quer fazer morada em vocês, não é em casa feita por mãos humanas, só que vocês não conseguem compreender. Vocês não entendem isso. E por que eles não entendem? Porque nós vamos ver agora a finalização do discurso de Estevão. E aqui nesse final do discurso de Estevão, ele é de maneira direta. Ele traz algumas acusações a esses judeus. E o verso 51 diz o seguinte: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, o qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Então, por que eles não conseguiam compreender nada? Por conta da dureza do coração. Eles se gabavam de ser circuncisados. Não, nós circuncisamos, seguimos a lei de Moisés. Mas o coração era um coração incircunciso. Ou seja, um coração duro. Deus falava, Deus mostrava, Deus levantava homens, mas tanto faz, tanto fez. Coração duro. Mas era só o coração que era duro, era incircunciso? Não, os ouvidos também. Entrava por um lado, saía pelo outro. Eles não queriam escutar. Não queriam escutar aquilo que Estevão estava dizendo. E o que Estevão continua dizendo para eles? Vocês sempre negaram o Espírito Santo. Ou seja, ao longo de toda a história, o Espírito Santo foi conduzindo o seu povo e vocês sempre negaram o Espírito Santo. E não é diferente hoje aqui.
Vocês continuam negando o Espírito Santo. Vocês negaram todos os homens e vocês continuam negando Jesus, a quem eu prego. Então, Estevão finaliza o seu discurso acusando estes homens de maneira direta. E então agora no último verso 53, nós vemos Estevão falando da lei, que também tinham acusado ele de que a lei ia acabar. E de fato ia acabar assim em Jesus. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não guardastes. O que Estevão está dizendo aqui para eles? Está dizendo o seguinte, a lei foi dada a Moisés no Monte Sinai por Deus. Ali havia a presença de anjos presente ali, recebendo, e vocês nunca seguiram a lei, vocês nunca guardaram a lei. A primeira coisa que vocês fizeram já foi idolatrar outros deuses. A lei diz que não fará para si outros deuses, não cultuará outros deuses. E vocês cultuaram, vocês idolatraram outros deuses. Vocês nunca seguiram a lei. Ou seja, vocês abrem a boca para falar que são os guardiãos da lei, que vocês são fariseus, doutores da lei, mas no púlpito é fácil. Quero ver no dia a dia, de fato, responder e corresponder segundo a lei. É isso que Estevão está falando para eles. Isso ele também está falando para nós, nos dias atuais. Falar é muito fácil. E praticar? Será que é fácil também? Creio que não, né? Então, finalizamos aqui o discurso, a defesa de Estevão, mas eu gostaria de trazer algumas aplicações para nós, para a nossa vida, amém? A primeira aplicação que eu trago é que Deus, Ele pode se manifestar, se apresentar em qualquer lugar. Deus, Ele pode se revelar a você em lugares distintos. Com Moisés foi no meio do deserto. Com você pode ser também em qualquer lugar. Comigo pode ser em qualquer lugar. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele é o Deus que fez os céus e a terra. Tudo está debaixo dos seus pés. Ninguém consegue confinar ou limitar Deus a um espaço, a um lugar, a uma igreja, a um ministério. Deus, Ele é grandioso. Deus, Ele pode se apresentar em todos os lugares, na hora, no momento que Ele quiser. Deus, Ele é Espírito. E importa que os seus verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Ou seja, não é aonde, é como se adora Ele. É como. Você pode adorar Ele na sua casa. Não espere adorar Deus somente aqui, nesse local de sábado e domingo. É durante a semana na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, na sua empresa, dirigindo no seu quarto secreto. Você pode adorar a Deus. Ele está 100% do tempo, 24 horas disponível para nós. Outra coisa que eu trago de aplicação é que assim como todos os judeus ao longo da história negaram, rejeitaram aqueles que Deus levantou e trouxe, eu e você também podemos estar rejeitando e negando a Jesus, a quem Deus trouxe para nós. Deus enviou o seu Filho para nos salvar. Será que eu e você temos rejeitado Jesus? Se estamos rejeitando Jesus, somos como esses judeus, rejeitando todos os homens que Deus levantou para nós. Nós não podemos rejeitar Jesus. Nós devemos ter coragem de pregar, de falar de Jesus aonde quer que nós estejamos. Outra lição que nós tiramos a respeito de Davi e de Salomão. Davi foi um homem de guerra, com as mãos sujas de sangue. Salomão foi um homem de paz. Ele pôde edificar uma casa, construir uma casa para Deus. E aqui essa aplicação é para mim e para você, irmão, marido. Você, na sua casa, no seu lar, Deus confiou a você a missão de ser o cabeça da sua casa, de trazer a edificação na sua casa. Mas que tipo de homem você tem sido? Você tem sido homem de guerra? Aquele que promove discussão? Aquele que argumenta? Aquele que inflama? Aquele que joga gasolina no meio da fogueira?
Você tem sido esse homem? Se você tem sido esse homem, você não vai edificar a casa, a sua casa. Porque Deus não edifica a casa com pessoas que estão com as mãos sujas de sangue. E essas mãos sujas de sangue é de quem? Dos seus familiares, dos nossos familiares. Nós, como encabeçados por Cristo, recebemos a luz de Cristo e ao vermos uma situação que foge do controle, que está indo para um caminho de discussão e de confusão, temos que ser aqueles que trazem a paz. Opa, essa situação não está correta. Não vamos por aqui. Essa é uma grande lição que nós podemos tirar. E a outra lição que nós tiramos também é a respeito da idolatria do nosso coração. Aquele povo era idólatra. Adorou outros deuses. Adorou imagens. Nós, de fato, eu creio que nenhum de nós aqui adoramos estátuas, adoramos deuses de papel, de porcelana. Nós não cultuamos esses tipos de deuses, de fato não. Eu creio que não. Mas ídolo, idolatria é tudo aquilo que rouba o lugar do Senhor. Talvez eu e você estamos idolatrando o carro, a casa. Talvez estamos idolatrando uma roupa, talvez estamos idolatrando o nosso cônjuge, talvez estamos idolatrando um filho. Tudo isso rouba o lugar do Senhor. Talvez estamos idolatrando um líder religioso. Tantas coisas pode ser idolatria no nosso coração, uma comida, um time de futebol, um esporte. Tudo pode ser idolatria. E a idolatria causa o quê? Afastamento de Deus. Deus se afasta. Deus se afasta do seu povo por conta da idolatria. Que nós tenhamos o coração voltado a Deus. O nosso coração é pequeno demais para nós termos muitos amores. No coração do homem só cabe um amor. E esse amor é Jesus Cristo. Amém. O Cordeiro de Deus, que tirou o seu, o meu, o nosso pecado do mundo. Amém? Jesus Cristo é o nosso Senhor. Os irmãos podem compartilhar em pequenos grupos. Aleluia.